que quebra o jejum? Posso tomar água normalmente durante o período sem alimentação? Café, chás? Adoçante quebra o jejum? Minhas vitaminas, suplementos, meus remédios podem prejudicar meu jejum intermitente? Se você ficou curioso ou curiosa, não deixe de assistir esse vídeo. A pergunta que não quer calar: o que quebra o jejum? Bom, se o jejum intermitente parte do princípio que existe um período em que você não se alimenta, não ingere calorias, e um período em que você se alimenta, quebrar o jejum é ingerir calorias na hora que não é para ingerir nenhum alimento. Aí vem as perguntas: água quebra o jejum, café quebra o jejum, chá quebra o jejum? Nenhuma substância que não tenha calorias quebra o jejum. Substâncias com calorias quebram o jejum. E adoçantes? Bom, aí existe uma certa controvérsia, porque alguns estudos mostram que o adoçante aumenta a liberação de insulina. A gente tem receptores para paladar doce no trato digestivo e esses receptores seriam ativados pelos adoçantes e aumentariam a liberação de insulina. Bom, se aumentar a liberação de insulina, a gente interrompe o processo que a gente quer criar com o jejum intermitente, que é um processo que, através da ausência de ingestão de calorias, a insulina diminui, a adrenalina sobe, a sensibilidade à insulina aumenta, a adrenalina subindo vai resgatar estoques de energia através da ativação de enzimas, queima de gordura visceral, queima de gordura superficial, e aí melhora do risco cardiovascular, diminuição da chance de diabetes mellitus e outros benefícios que a gente citou no primeiro vídeo. Então, quebrar o jejum seria, por exemplo, subir a insulina. A insulina vai subir com a ingestão de calorias, não existe um número mágico para isso. Algumas pessoas falam 40, 50 calorias. Eu acho que jejum é ausência de calorias. Como não existe cientificamente como afirmar qual a quantidade de calorias que você vai ingerir que vai aumentar a insulina, é melhor não ingerir caloria nenhuma. Mas água com limão, chá, café, vitaminas, suplementos que não tenham caloria, suas medicações, elas não vão quebrar o seu jejum. Você deve se hidratar ao longo do período sem alimentação sem problema absolutamente nenhum. E, inclusive, em relação a essa história do adoçante, cabe alguns comentários, né? Às vezes as pessoas criam regras muito rígidas, né? Não, eu tenho que tomar meu café amargo, então, porque eu estou de jejum. Aí não bota lá 2 ou 3 gotinhas de adoçante, porque o Paulo disse que o adoçante pode ser que quebre o jejum, que pode ser que aumente a insulina. Na minha experiência, não só na história do jejum intermitente, mas desde que eu me conheço por nutrólogo, as pessoas, quando começam a pegar um cardápio ou um programa de saúde, começam a gerar uma série de regras e vai engessando a coisa que vai deixando ela muito fácil de quebrar, né? Se você cria uma sentença cheia de normas que, se você quebrar, você vai ser punido. Eu botei 3 gotas de adoçante, então eu estou violando a linha B do inciso 3 do parágrafo 4 do artigo que fala sobre o jejum intermitente. Então, se você começa a criar esse tipo de regra, você fragiliza, até uma forma bem sofisticada de sabotagem. E aí você acaba violando e entra no que eu chamo de síndrome de Jaque. Já que eu não cumpri o jejum, aí eu vou comer, então não consegui cumprir o jejum porque eu botei 3 gotas e podia no máximo 2, ou no máximo 1, ou não devia ter colocado. Então, esse tipo de coisa a gente não dá certo, não crie regras tão rígidas assim. O importante é mudar o comportamento. Se você está saindo de um padrão de sobreposição de calorias, caloria sobre caloria, de 2 em 2 horas colocando, aumentando a resistência à insulina, aumentando a quantidade de gordura corporal, e você resolve fazer um período sem alimentação, fazer um resgate, fazer um movimento contrário, já é um resultado maravilhoso. Se houver uma imperfeição aqui ou ali, não tem problema nenhum. O perfeccionista tem encontro marcado com a frustração. Então não é para ter esse nível de perfeccionismo. E outra coisa muito importante que eu queria falar é que às vezes as pessoas têm alguma condição de saúde, tem hipertensão, tem hipertiroidismo, tem a diabetes mellitus tipo 1, que é insulino dependente. Gente, quem tem insulino dependência não pode fazer jejum. Você usa a insulina e a insulina fica correndo lá e sua glicose vai cair. Se você fizer jejum, vai fazer hipoglicemia severa. Então, se você tem qualquer condição de saúde, síndrome do pânico, né, ansiedade grave, procure um profissional de saúde antes de sair por aí jejuando. Tá? Então, isso é uma recomendação importante. Outra recomendação importante é que existem algumas medicações, como por exemplo, remédio para gastrite, né? Omeprazol, pantoprazol, remédio para tireoide, eles são tomados de estômago vazio. Ótimo, não vai quebrar o jejum. Vou tomar meu remédio de estômago vazio. Mas existem medicações que são para ser usadas
com o estômago cheio, antibióticos, anti-inflamatórios, você vai estar usando isso dentro de um programa, dentro de um planejamento, de um tratamento prescrito por um profissional de saúde. Então, mas eu vou quebrar meu jejum se eu tomar um antibiótico de manhã. Quebre o jejum. Isso precede, isso tem muito mais importância do que a distribuição calórica naquele dia. Então, durante o seu tratamento, se for necessário fazer a ingestão de alimento com estômago, da medicação com o estômago cheio, faça a ingestão do medicamento com o estômago cheio. Então, as duas recomendações. O que quebra o jejum? Qualquer coisa com caloria e qualquer coisa de sabor muito doce quebra o jejum. Agora, ficar muito preocupado em quebrar o jejum pode te atrapalhar com o que é mais importante, que é construir sua saúde, seu bem-estar. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se. Se não gostou, me diga como é que eu posso fazer para melhorar e fazer um próximo vídeo ainda melhor. No próximo a gente vai falar sobre o que comer na janela de alimentação. Afinal de contas, eu sou nutrólogo, né? Eu tenho que falar sobre o que comer. Tchau!